Quando falamos dos maiores jogadores da história das Copas do Mundo, estamos falando de homens que mudaram o futebol para sempre. Alguns conquistaram o mundo com talento, outros com liderança, e alguns pareciam simplesmente impossíveis de parar. Hoje, você vai conhecer os 7 maiores jogadores que já pisaram em um gramado de Copa do Mundo. E começamos com aquele que até hoje ocupa o trono do futebol mundial. Primeiro, Pelé, o rei das Copas. Se existe um nome que se confunde com a própria história da Copa do Mundo, esse nome é Pelé. Em 1958, o mundo viu surgir um garoto brasileiro de apenas 17 anos, que parecia jogar um esporte diferente dos demais. Enquanto outros jogadores tentavam vencer partidas, Pelé parecia criar arte dentro de campo. Na semifinal contra a França, marcou 3 gols. Na final contra a Suécia, marcou 2 e ajudou o Brasil a conquistar sua primeira Copa do Mundo. Mas aquilo era apenas o começo. 4 anos depois, em 1962, Pelé voltou para defender o título brasileiro. Embora uma lesão tenha limitado sua participação, o Brasil conquistou novamente o mundo. Em 1970, veio o auge. A seleção brasileira apresentou um dos maiores times da história, e Pelé era o cérebro daquela máquina perfeita. Seus passes, gols, visão de jogo e liderança transformaram aquela campanha em um espetáculo inesquecível. O resultado foi um feito que permanece único até hoje. 3 Copas do Mundo conquistadas. Nenhum outro jogador conseguiu alcançar essa marca. Mas o legado de Pelé vai muito além dos títulos. Ele ajudou a transformar o futebol em um fenômeno global. Em muitos países, o primeiro contato com o esporte veio através das imagens do rei vestindo a camisa amarela do Brasil. Décadas depois, seu nome continua sendo sinônimo de excelência, grandeza e genialidade. Pelé não foi apenas um campeão. Ele se tornou a medida pela qual todos os outros são comparados. E por isso, ocupa o primeiro lugar entre os maiores jogadores da história das Copas do Mundo. Segundo Lionel Messi, o sonho que virou lenda. Durante anos, Lionel Messi carregou um peso que poucos atletas já enfrentaram. Ele havia conquistado praticamente tudo o que um jogador pode sonhar. Campeonatos nacionais, títulos continentais, prêmios individuais e recordes históricos. Mas existia uma conquista que parecia escapar de suas mãos: a Copa do Mundo. As derrotas em 2006, 2010, 2014 e 2018 alimentaram uma pergunta que dividia torcedores e especialistas. Messi conseguiria completar sua história? Em 2014, ele esteve muito perto. Levou a Argentina até a final contra a Alemanha, mas viu o título escapar na prorrogação. Parecia que o destino estava sendo cruel. Mas em 2022, tudo mudou. No Catar, Messi realizou uma das maiores campanhas individuais da história das Copas. Marcou gols decisivos, distribuiu assistências, liderou emocionalmente sua seleção e mostrou uma determinação impressionante. A final contra a França entrou para a história como uma das maiores partidas já disputadas. E quando a Argentina finalmente levantou a taça, o mundo assistiu ao encerramento perfeito de uma carreira lendária. Messi não apenas conquistou a Copa, ele conquistou a eternidade. Terceiro, Diego Maradona, o homem que carregou uma nação. Se existe uma Copa do Mundo que parece ter sido vencida por um único jogador, essa foi a de 1986. Diego Armando Maradona chegou ao México disposto a provar que era o melhor do planeta. E fez exatamente isso. Desde a fase de grupos, sua influência era gigantesca. Mas foi nas quartas de final contra a Inglaterra que ele escreveu um dos capítulos mais famosos da história do esporte.
Primeiro, marcou o polêmico gol que ficaria conhecido como a Mão de Deus. Poucos minutos depois, realizou algo ainda mais impressionante. Recebeu a bola em seu próprio campo, driblou vários adversários e marcou o que muitos consideram o maior gol da história das Copas. Aquele momento transformou Maradona em uma figura quase mítica. Durante todo o torneio, ele foi o cérebro, a liderança e a inspiração da Argentina. Sua atuação em 1986 continua sendo uma das maiores exibições individuais que o futebol já testemunhou. Quarto, Ronaldo Fenômeno, a maior volta por cima do futebol. Poucas histórias são tão emocionantes quanto a de Ronaldo Nazário. No final da década de 1990, ele era considerado o jogador mais talentoso do mundo. Mas sua carreira sofreu golpes devastadores. Lesões graves no joelho fizeram muitos acreditarem que seu tempo havia acabado. Especialistas diziam que ele nunca mais seria o mesmo. Então, veio a Copa de 2002. Ronaldo chegou desacreditado. Mas dentro de campo, parecia movido por algo especial. Gol após gol, partida após partida, ele conduziu o Brasil rumo ao pentacampeonato. Na final contra a Alemanha, marcou 2 vezes e garantiu o título. Ao final do torneio, terminou como artilheiro da competição. Aquele não foi apenas um título mundial. Foi uma das maiores histórias de superação da história do esporte. Quinto, Zinedine Zidane, o maestro da França. Alguns jogadores impressionam pela velocidade, outros pela força física. Zinedine Zidane impressionava pela inteligência. Parecia que enxergava o jogo alguns segundos antes de todos os outros. Na Copa de 1998, jogando em casa, liderou a França rumo ao primeiro título mundial de sua história. Na grande final contra o Brasil, marcou 2 gols de cabeça e se tornou herói nacional. Mas sua história nas Copas não terminou ali. Em 2006, já veterano, voltou a comandar a seleção francesa em uma campanha memorável. Suas atuações contra Espanha, Brasil e Portugal estão entre as maiores exibições individuais da história dos mundiais. Zidane transformava a simplicidade em arte. E por isso continua sendo lembrado como um dos maiores meio-campistas que o futebol já produziu. Sexto, Garrincha, o gênio imprevisível. Se Pelé era o rei, Garrincha era a magia. Seu jeito de jogar parecia desafiar qualquer lógica. Os adversários sabiam exatamente o que ele faria, e mesmo assim não conseguiam pará-lo. Em 1958, foi peça fundamental para a conquista do primeiro título mundial do Brasil. Mas foi em 1962 que sua lenda atingiu outro nível. Após a lesão de Pelé, muitos acreditavam que a seleção brasileira estava perdida. Então, Garrincha assumiu a responsabilidade. Driblou, criou jogadas, marcou gols e liderou a equipe até o bicampeonato mundial. Seu talento era tão extraordinário que muitos jornalistas estrangeiros afirmavam nunca ter visto nada parecido. Para milhões de torcedores, Garrincha continua sendo o jogador mais divertido e imprevisível que já existiu. Sétimo, Franz Beckenbauer, o Imperador. Encerrando nossa lista está um homem que revolucionou o futebol. Franz Beckenbauer não era apenas um defensor, era um estrategista, um líder, um visionário. Durante a década de 1970, redefiniu a posição de líbero, participando da construção das jogadas e organizando toda a equipe. Na Copa de 1974, comandou a Alemanha Ocidental rumo ao título mundial. Sua elegância dentro de campo lhe rendeu o apelido de O Imperador. Mas sua grandeza não terminou quando aposentou as chuteiras. Em 1990, voltou a conquistar a Copa do Mundo
desta vez como treinador. Pouquíssimas pessoas conseguiram atingir esse nível de sucesso. Beckenbauer não apenas venceu, ele ajudou a moldar o futebol moderno. Seu legado permanece vivo em praticamente todos os grandes defensores que vieram depois dele. Pelé, Messi, Maradona, Ronaldo, Zidane, Garrincha, Beckenbauer. 7 jogadores. 7 histórias extraordinárias. 7 lendas que transformaram uma simples competição esportiva em momentos eternos da história da humanidade. Cada um deles deixou sua marca de uma maneira diferente. Alguns encantaram com a técnica. Outros lideraram seus países em momentos decisivos. Mas todos alcançaram algo raro: a imortalidade. Agora queremos saber sua opinião. Quem é o maior jogador da história das Copas do Mundo? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você gosta de histórias incríveis, curiosidades e documentários sobre os maiores acontecimentos do mundo, inscreva-se agora no Mundo em 7 e faça parte dessa jornada. Até o próximo vídeo.